Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Família, eu fiquei esse fim de semana sem gravar nada sobre o Bahia, né? Depois do jogo do Santos, eu acabei não me pronunciando, né? Ontem eu fiz vídeo aqui fazendo resenha do Vitória, mas falei que ia falar do Bahia hoje, porque eu resolvi dar um tempo pra minha mente, cara. Resolvi dar um tempo pra minha saúde mental, porque tá acontecendo algo no Bahia que eu não tô gostando. Não tô gostando. Tá me deixando nem revoltado mais. Já tá chegando ao ponto de me deixar triste, né, com o que está acontecendo com o Bahia. Porque antes de eu começar aqui, eu quero pedir a você que deixe o like, se inscreva, né, para dar aquela força ao seu parceiro Binho Bahia, para te bater os 15 mil inscritos. Mas o que tá me deixando triste no Bahia é o desleixo que a diretoria, a comissão do Bahia, os jogadores estão tendo com a torcida. Os jogadores do Bahia, a diretoria do Bahia, a comissão ali, né, o Grupo City, tá tendo um desleixo muito grande com a torcida do Bahia, cara. E isso só não enxerga quem não quer, sabe? A torcida do Bahia que me fez ser apaixonado pelo Bahia muito por conta da torcida, a massa tricolor que nunca aceitou ser tirado como pequeno, nunca aceitou se amedrontar, nunca aceitou se apequenar, sempre cobrou, sempre apoiou, como apoiou no sábado contra o Santos, mas tá sendo feito de besta. Tá sendo feito de besta e eu estou sendo feito de besta junto com todos os torcedores. E sabe qual é o pior que tá acontecendo? A torcida do Bahia tá começando a romantizar certas vexames, certos desleixos, sabe? Eu tô vendo a hora do próprio Grupo City, do próprio Cadu Santoro, do Rogério Ceni. O Rogério Ceni já faz isso. Mas do Cadu Santoro começar a detonar a própria torcida e a torcida bater palma, irmão. Estamos se amedrontando, estamos aceitando tudo. Eu vi gente aceitar, ficar feliz do empate com o Santos reserva. Aí eu lhe pergunto, velho, como eu vou acreditar que o Bahia vai virar um jogo pra cima do Remo, dar 3-0 no Remo fora de casa, se a torcida tá ficando feliz e aceitando um empate contra o Santos reserva? Isso é inadmissível, velho. Ó, velho, depois que acabou o jogo contra o Santos, eu ia chegar aqui largando doce, mas por respeito a vocês, por respeito a quem não tem nada a ver, que também não vai gostar, sabe que eu não tô aqui pra... O intuito do meu canal é ser um canal feliz, ser um canal alegre, mas tem momento que a gente não aguenta, cara. Então a minha vontade no sábado era chegar aqui largando um doce. Mas pelo bem, pelo respeito a vocês, pela minha saúde mental, por bem de mim. Porque aí o cara briga aqui, ó, o cara fica chateado, não tem pão dentro de casa, velho. Tá ligado? Óbvio, eu não desconto ninguém na minha família, mas por dentro o cara fica todo chateado. Mas quando eu ia detonar tudo... Também eu ia na internet e um bocado de gente romantizando a própria página do Bahia no Instagram, postando fotos de gol, de lances do jogo contra o Santos, como se o Bahia tivesse ganhado do Santos, como se a gente tivesse empatado com o Palmeiras fora de casa, como se a gente tivesse empatado com o Flamengo fora de casa, o Flamengo líder, o Palmeiras líder. Não, a gente pegou um time de zona de rebaixamento e não passou um vexame maior porque o time estava desfalcado. Porque se o Santos viesse com o Neymar, viesse com o Gabigol, viesse com o Brazão, a gente ia tomar um chocolate do Santos, sabe? E isso não vem acontecendo de agora, não. É um desleixo muito grande da diretoria. Cara, todo time no Brasil, da Série A à Série C, a diretoria, quando está passando por um momento tão caótico, eles aparecem e pedem desculpa ao torcedor. Eles aparecem para dar uma solução ao torcedor. No Bahia, não. No Bahia, o momento tá ruim, eles ainda querem se achar certo. E isso aí passa pelo nosso treinador, que quando perde, que passa um vexame, ele vem e critica a torcida por vaiar. Ele critica a torcida por cobrar. O diretor só aparece para dizer que tá tudo bem feito. Até o Fernando Soriano, quando apareceu aqui, foi para bancar o Rogério Ceni no trabalho. Então, nossa... Que se lasca a torcida. É isso que tá na mente deles, pô. E não é de agora, não é de agora. É desde a América de Cali que isso acontece. Sabe? Só pra você ter uma ideia, depois que acabou o jogo contra o Santos, eles foram lá comemorar com a torcida, achando que ia ser tudo lindo. Porque na cabeça deles é assim, porra. É menino. Acha que a torcida do Bahia é criança, que você vai fazer uma coisa, depois vai dar um pirulito e aqui, ó. Acabou, dá um docinho ali a torcida do Bahia, que eles estão felizes. O gol de Juba de falta, esse é doido. Fez aquele gol de falta lá, a torcida esqueceu tudo. É o que tá sendo taxado. E o pior é que tem gente que tá esquecendo, porra. Tem gente que tá esquecendo.
A gente tá em crise, meu irmão. A gente quase perde pro Santos reserva, na zona de rebaixamento. A gente perdeu pro Remo na zona de rebaixamento. A gente não perdeu pro Mirassol por misericórdia. O Mirassol cansado na zona de rebaixamento, velho. Então, cara, eu não tô suportando mais isso. E aí você não vê. O Cadu Santoro dá uma satisfação. Conversou com a Abamor a pulso. A Abamor foi lá cobrar. Conversou com a Abamor a pulso. Também ninguém sabe o que falou, porque não resolveu de porra nenhuma. Os caras jogou mal do mesmo jeito no outro jogo. O Rogério Ceni tá fazendo o pior trabalho no Brasil. Qualquer outro emprego que existe no mundo, se um profissional fizer o que o Rogério Ceni faz, é demitido. Mas no Bahia o Rogério Ceni é um deus. Só traz amiguinho dele, só traz jogador meia boca e é intocável. É trabalho vitalício. E a gente pega, com nossa cara de besta, ainda fica romantizando o empate contra o Santos. Pô, essa é a gota d'água pra mim, velho. Essa é a gota d'água. Olha, eu respeito a opinião de todos. Vou sempre respeitar, como eu falei no meu vídeo de sábado, de manhã, mais cedo. Eu respeito a torcida que vai pro estádio depois do time passar um vexame. E como eu respeito a torcida que fica em casa e não quer ir quando o time passa o vexame. Mas romantizar o empate contra o Santos B, aí, pai, aí pra mim já é a gota d'água, aí é ser medíocre demais, pai. Aí já é pensar muito pequeno. A gente tá virando Red Bull Bragantino e ninguém tá percebendo. Os caras estão se lixando pra dar uma satisfação a gente. Estão se lixando. Diga você, vai chegar a janela do meio de ano e o Bahia só vai trazer 2 jogadores, o que já vai trazer o Alejo, que só tem 5 gols no ano lá, no Campeonato Argentino, e qualquer um aí que é coleguinha de Rogério Ceni. E a gente, torcedor, que se lasque. Se o Bahia se vacilar, o Bahia vai sair da classificação para Libertadores, vai para Sul-Americana e a gente que se lasque. Porque, aparentemente, todo mundo da diretoria do Bahia quer que o torcedor se lasque. É isso que quer. E como eu não sou menino, não sou besta, eu não sou obrigado a aceitar isso, eu preferi ficar em paz no meu fim de semana. Ó, deixa lá. Vitória perdeu ontem, eu fiz uma gradação, pá. Acabou. Não vou me juntar às pessoas que são medíocres de aceitar um empate contra o Santos diante de uma torcida depois de um vexame. E eu avisei que isso ia acontecer. Quem viu meu vídeo do pré-jogo Bahia e Santos, eu falei, a última vez que o Bahia fez um vexame, no jogo seguinte ele só não empatou e foi pros pênaltis para perder, porque era Juazeirense. E com todo o respeito a Juazeirense, é uma equipe muito fraca. Mas eu falei, hoje tem tudo para acontecer uma merda na Fonte Nova. Porque esses caras, o psicológico deles é pequenininho e ninguém aperta eles não. Os caras tão confortáveis. O Eric parou de jogar no Bahia de titular. Por quê? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Quem entrou foi o Michel Araújo, que tava fazendo jogos espetaculares pelo Bahia. Tá ligado? Aí, só não passamos o vexame maior porque Brazão não tava no gol. Porque o Brazão não tomaria o gol de Juba. Máximo respeito a Juba. Gosto de Juba pra caramba. Achei que foi um golaço. Tô aqui para parabenizar o Juba e o Ian José. Porque já tem tempo que esses dois caras, junto com o Acevedo, vem evitando que o Bahia faça vexames. Acevedo e Juba, principalmente, são os caras que estão evitando que o Bahia passe vexames maiores. E depois vem o Everton Ribeiro. E por incrível que pareça, o Ian José, que pra mim é um morto ambulante em campo, não presta, batendo ele e Everaldo no liquidificador. Eu ainda prefiro o Del, sabe? Mas, querendo ou não, o Ian José ainda vem fazendo um golzinho dele. Quando a bola chega nele, ele tem frieza pra fazer o gol. Coisa que o Jean Lucas, que é protegido da torcida, ninguém critica. Jean Lucas joga um jogo bom, 8 ruim. Depois de 8 jogos ruins, ele joga um bom 8 ruim. Caio Alexandre tá sumido desde o ano passado. Ninguém critica o Caio Alexandre. Ademir é inexistente no Bahia, como foi no Atlético Mineiro. Esse é o Ademir. Ademir não me surpreende. Isso aí, Ademir ser um morto, um sumiço, isso aí não vai me surpreender nunca. Porque Ademir, ele foi isso. A mesma coisa de Rodrigo Nestor ser um morto. É Ademir. Isso aí não vai surpreender a gente, porque eles já vieram assim do times que eles vieram pra cá. Ó, Everaldo, Ademir, Rodrigo Nestor, são caras que já vieram pra cá morto. Se eles continuar morto aqui, sem prestar pra nada, vai dar no mesmo, não surpreende ninguém, porque ele já saiu do outro time dele assim. Mas, mesmo o Ian José sendo morto em campo, ele ainda tá tendo frieza pra fazer um golzinho. É igual o Everton Ribeiro, né? O Everton Ribeiro, por mais quando ele não faz uma ótima partida, mas não se esconde do jogo. Mas quando você pega aí que é Alexandre, Ademir, Eric Pulga, também não vou perdoar o Eric Pulga, que não vem jogando bem até um tempão. Jean Lucas,
O Iago Borducci, que nem entra em campo. Gilberto, Avenida Gilberto na lateral direita. Ninguém critica esses caras, os caras tá vivendo de patrão, meu irmão. De boa, tá ligado, velho? E aí eu falei, ó, velho, sabe de uma? Vou dar um tempo pra minha saúde mental. Vou dar um tempo pra respirar. Vou ver o que é que eu vou falar com a torcida. E aí, segunda-feira, eu converso com todo mundo. Bota aí a minha posição. Óbvio, não vou deixar de ser Bahia, ainda mais por conta deles. Aí que eu não vou ser mesmo. Quem são eles pra me fazer parar de acreditar no meu Bahia, não neles. Neles eu não acredito mais. Mas no meu Bahia, eu vou sempre apoiar e acreditar. Vou assistir o jogo contra o São Paulo, espero que ganhe. Se ganhar, eu vou ficar feliz. Mas a minha confiança nesse elenco, e Rogério Ceni eu não tenho mais confiança, mas nesse elenco aí, para eles recuperar a confiança, na minha confiança, eu sei que pouco ele se importa, mas estou falando aqui por mim e para vocês. Não é um empate contra o Santos que vai fazer eu esqueci os vexames desse ano e eles recuperar a minha confiança não, pai. Tá longe disso passar. Né? Todo mundo já aprendeu como é que ganha do Bahia. Só o técnico do Bahia que não aprendeu como vencer os seus adversários. E aí vai ficar nisso aí, velho. Vai ficar nisso aí. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui e vai falar esse mesmo assunto que ninguém fala nada, ninguém critica, ninguém dá um posicionamento, ninguém dá uma resposta ao torcedor. E você olha pra cara do Cadu Santoro, você vê que a cara dele é que quer que o torcedor do Bahia vá pra cá do caralho. É a cara do Cadu Santoro quando fala. Você vê o Rogério Ceni na coletiva. A cara do Rogério Ceni na coletiva é o quê? É que ele não tá nem aí. Ele critica a torcida por vaiar o time que tá vendo uma merda. Imagine que aquele cara não... Se ele chega na coletiva, Rogério Ceni, ele chega na coletiva e ele detona a própria torcida, o que aquele cara não fala por trás das câmeras? É barril, velho, é barril. E aí, como é que o cara não fica triste desse jeito? É complicado. Mas, fazer o quê? Vamos ver aí as próximas cenas desse capítulo. Isso aqui foi um desabafo que eu trouxe pra vocês, porque eu não trouxe pós-jogo no domingo ou no sábado. Não tô feliz com o empate, pra mim foi uma merda aquele empate. A derrota seria pior. É tudo uma merda. Tudo é uma merda. Tudo é uma merda. Talvez a derrota eliminasse... demitisse o Rogério Ceni de uma vez, mas apesar que eu não acho. Pra mim foi tudo uma merda, um empate, uma derrota, foi tudo uma merda contra o Santos B. Foi tudo uma merda. De crédito, a única coisa assim que a gente pode tentar tirar positivo é Juba tomando a responsabilidade nesse time de merda. O Acevedo jogando muita bola também, tentando salvar o resto desse elenco frouxo. E o Ian José, que querendo ou não, tá fazendo 1-2 gols aí por jogo. É as únicas coisas que dá pra se salvar. O resto é tudo o resto. E é isso aí que deixa. Mas isso aí, deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.